Olá, seja bem-vindo ao podcast Depois da Terapia. Meu nome é Giovanni Pominho, sou hipnotista e hipnoterapeuta e hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial. Tenho a honra de esse ser o primeiro podcast, né? Então tem um significado todo especial para mim. A vontade em fazer um podcast é para que as pessoas possam dar seus testemunhos e as suas histórias talvez possam motivar mais pessoas, né? Muitas pessoas têm alguma questão e muitas vezes elas ficam descrentes de que um processo terapêutico possa ajudar. Então eu queria te convidar para ficar até o final. Vai ser um conteúdo bem curto, nada muito extenso, mas eu tenho certeza que a história dessa pessoa vai motivar você e vai te fazer muito bem. Antes de eu falar quem é ela e convidá-la para se apresentar, eu quero explicar rapidamente o que é a hipnoterapia, né? Mas antes de falar o que é a hipnoterapia, eu preciso explicar para você o que é hipnose. Hipnose, tirando todo aquele misticismo, aqueles shows que a gente vê na TV, nada mais é do que um estado de foco e concentração elevados. Então, a indução que a gente faz, ela tem o objetivo de capturar o foco e a concentração da pessoa, né? Então, dito isso, a hipnoterapia é quando a gente usa a hipnose para potencializar as técnicas terapêuticas. Aí a gente tem técnicas de dessensibilização, da terapia cognitivo-comportamental, muitas técnicas da PNL, mas a hipnose, ela potencializa essas técnicas porque no estado de transe a gente acessa, vamos dizer assim popularmente, o subconsciente da pessoa. A gente vai na raiz das questões que muitas vezes as pessoas nem sabem que tinham para resolver, né? Então eu queria convidar a pessoa de hoje, a Tabata, para se apresentar. Seja bem-vinda, Tabata, tudo bem? Tudo bom, e vocês? Muito bem. Bom, primeiro eu queria te agradecer, dizer que é um privilégio poder a gente estar podendo conversar e você dividir com a gente aí o sucesso aí da terapia, o que você viveu, as coisas que foram positivas para você. E tem algumas perguntas que as pessoas sempre fazem e eu vou convidar você para responder junto comigo algumas perguntas, que são as seguintes. Todo mundo pergunta, né? Qualquer pessoa pode ser hipnotizado? Sim, qualquer pessoa pode ser hipnotizado, né? E a outra questão que sempre vem é, vou ficar preso na hipnose? Ou eu vou contar meus segredos ou fazer algo que eu não quero? Então eu queria que você, Tabata, contasse um pouco de como foi o processo da hipnose para você. Se você perdeu a consciência, ou se você contou algum segredo, ou fez algo que você não queira. A gente sabe que não, mas queria que você dividisse aí com o nosso público a experiência da hipnose com você, né? Eu lembro que você falou que no começo estava um pouco ansiosa. Como é que foi? Então, comigo foi super tranquilo, foi normal. Eu acho assim que antes a gente tem que confiar bastante no profissional, porque é uma coisa de confiança, né? Porque que nem o Giovanni passou para mim o tempo inteiro, uma confiança, olha, tô aqui, vai dar tudo certo, fica calma, o que você precisar. Então foi me conduzindo. Para mim foi muito tranquilo, para mim foi super, não falei nada que eu não queria, que eu não precisava falar, né? Que foi só o que da terapia mesmo, que eu tava precisando no momento. Sim, o importante da gente dizer é, você manteve a consciência o tempo todo, né? Mesmo no estado tempo inteiro. O tempo inteiro. Mesmo no estado de transe ali, você sabia que podia abrir os olhos a qualquer momento, enfim. Sabia, tava bem consciente. Isso é muito importante. E agora que você já fez as sessões e se alguém perguntar de hipnose para você, você vai dizer o quê? Não, eu vou falar a minha experiência, né? Para mim, resolveu bastante. Eu acho que a hipnose, para mim, mexeu nos pontos que até eu que não imaginava onde eu estava com bloqueio. E eu lembro que na primeira sessão, a gente vai falar um pouquinho sobre as sessões, né? Você acessou ali questões que você nem tinha consciência, né? Eu lembro que você falou pra mim, foi isso. Eu nem sabia que essa questão eu tinha que trabalhar. Esse ponto me marcava, justamente.
Pra mim era uma coisa assim, corriqueira, já tinha acontecido, já tinha ido, tudo bem, mas depois eu vi que não, que realmente ela estava ali e estava me bloqueando para acessar outra parte da minha vida. Então, não tô perfeita ainda, mas estou a caminho. muito bem, né? Já vamos falar das suas projeções para o futuro. Eu lembro que nas primeiras sessões eu propus para você a gente fazer uma técnica terapêutica que chama terapia da linha do tempo. Vou explicar um pouco essa técnica para quem está nos ouvindo. A terapia da linha do tempo, ela consiste em você levar a pessoa para revisitar os aspectos do passado, no sentido de buscar eventos que o incomodam, né? Freud falava muito sobre a teoria da repressão da emoção, né? Freud dizia que você reprime uma emoção por algum motivo e aquilo vai causar outros transtornos depois, né? E a terapia da linha do tempo, ela permite você passar por eventos e aí você, muitas vezes, não tem consciência de que aquilo é uma questão a ser trabalhada. Justamente. E foi o que aconteceu com você, né? Foi justamente isso. Foi uma coisa que, na minha cabeça, eu fui para um motivo e acabei descobrindo outro motivo, né? E foi muito emocionante. Mexeu bastante comigo. Até hoje, penso no que aconteceu, porque, que nem você disse, a gente tem a consciência plena do que está acontecendo, apenas está acessando uma parte do nosso subconsciente que estava quietinho, mas que precisava ser revisado. Certo, e vamos falar agora, já entrando na parte de um pouco de cada dia das terapias, só para vocês que estão nos ouvindo saberem, a gente fez 3 sessões, né? Queria aproveitar e fazer um parênteses aqui. O protocolo de hipnoterapia não é como um atendimento de psicólogo, onde você passa muito tempo no processo. A hipnoterapia você vai de 3 a 5 sessões. Então todo o relato que a Tabata vai dar aqui, esse resultado ela alcançou em menos de 30 dias, né? Porque nós fizemos 3 sessões até agora e vamos fazer uma última aí, para fazer uns ajustes, né? Então todo o resultado que nós vamos ouvir aqui foi obtido, vamos pôr aí, em 30 dias, tá? Mas só para a gente seguir aqui, na primeira sessão nós fizemos essa técnica, terapia da linha do tempo, e falando agora bem dividido, né, para ficar didático aí para quem está nos ouvindo, depois dessa primeira sessão, onde nós passamos por vários eventos, o que você sentiu, assim, como foi a sua experiência naquela sessão em si, como você saiu, o que te fez, o que te despertou aí, que você possa dividir com a gente? Olha, a primeira sessão para mim, assim, todas foram boas, né? Mas eu falo assim que a primeira sessão ela foi muito emocionante, até pelo motivo assim de eu não saber o que eu ia encontrar e depois eu acessar aquilo que eu não esperava. Foi assim uma coisa assim muito boa, muito reconfortante, bem gostosa. Eu sei que a sensação que eu tive, eu procuro hoje, quando eu tenho alguma coisa assim, eu procuro trazer ela para mim. Aquela sensação foi muito boa. Reencontrei momentos que eu vivi, que eu não imaginava, que eu precisava ou talvez reviver ou pôr um ponto final naquilo. Mas coisas assim muito emocionante. E fora o bem-estar que eu fiquei após a sessão, né? Eu primeiro relaxei muito, não tinha consciência de tudo isso. O Giovanni foi me passando devagar, olha, é assim, fica tranquila. O cuidado dele comigo foi essencial, porque, olha, eu tô sentindo isso, né? É normal, é assim, às vezes perturba ele demais, mas foi muito bom. Pra mim foi muito bom. Eu falo assim, aquela sensação foi única. Uma coisa que me marcou, assim, na sua sessão, lógico, não vamos dar detalhes públicos aqui, mas de uma maneira bem, bem direta, foi a questão de trabalhar o perdão, né? E eu sempre falo que o maior beneficiário do perdão, quando a gente coloca ele em prática, é a gente mesmo, né? Então tinha várias situações ali pelas quais você passou, você se permitiu, assim, se liberar daquilo, né? Então fiquei muito satisfeito com o resultado e depois nas outras sessões, né? Mas que bom que você tá dando esse feedback. Eu fico muito feliz em saber agora
você está colocando aí de forma mais didática para nós. E a segunda sessão, o que você levou da segunda sessão? Assim? Aí, pessoal, o pessoal que está nos ouvindo, na segunda sessão, nós utilizamos já técnicas da hipnoterapia tradicional. Algumas técnicas de PNL, mais a indução clássica de Dave Elman. Depois, ao longo dos outros episódios, eu vou explicando um pouco mais do que se trata. Na segunda sessão da Tabata, já utilizamos o conceito tradicional de hipnoterapia. E aí eu queria saber de você, como foi a segunda sessão para você? E que você pode dividir conosco. Olha, foi também tão emocionante quanto, mas eu acho que eu estava mais consciente, mais pé no chão, né? Do que eu poderia ter encontrado. E eu acho que o que para mim foi novidade foi o amor incondicional que eu achei dentro de mim. Uma coisa que eu achei que talvez pela questão do dia a dia a gente acaba esquecendo, deixando passar, ou pela emoção que a gente vive, muita coisa que exige da gente um certo comprometimento, então a gente acaba esquecendo de certas emoçõezinhas, né? E isso aí faz toda a diferença, e essa emoção faz toda a diferença, e foi o que fez diferença na segunda sessão para mim, foi o amor que eu descobri. Sabe que quando você fala isso, você me dá a oportunidade de falar para o pessoal o seguinte: todos os recursos, eles estão dentro da gente, né? Assim, então, muitas vezes, o que a hipnoterapia vai fazer, com técnicas tradicionais ou mesmo técnicas da PNL, é fazer com que você acesse aquilo que muitas vezes você tem e está bloqueado, e aí a gente tira esse bloqueio e você se reencontra com aquele sentimento, que é o seu relato, ou muitas vezes pegar um referencial. Não é uma mágica. Isso. Ou seja, não é uma mágica que você vai lá e coloca em mim, não. Foi uma coisa que eu mesmo descobri. Perfeito. Então, e deu oportunidade, né, de aparecer. A técnica permitiu você desbloquear algo e se reconectar com esse sentimento. Né? Foi isso. E depois que você se reconectou com esse sentimento, o que você sente que mudou, assim? Depois nós vamos fazer um fechamento, mas nesse ponto específico, o que ele trouxe de benéfico para você logo após a sessão? Acho importante falar isso porque quero que o pessoal que está nos ouvindo perceba que a hipnoterapia, ela é muito efetiva e o resultado ele acontece imediatamente após a sessão. Então eu queria que você contasse um pouco do que te trouxe logo após a sessão, aí nos próximos dias, depois que você reencontrou esse sentimento em você. Depois disso, eu acho que a gente aprende a ver as situações que a gente vive com outros olhos. É como o Giovanni mesmo fala para mim toda hora. Não são as pessoas que têm que mudar as figuras. É você que tem que mudar a maneira de olhar certas situações. E é isso que eu levo toda hora pra minha vida, embora não é fácil. Falar assim, é uma perfeição, ele colocou lá, ele foi lá, colocou aquilo lá na minha cabeça e tá ótimo. Não, mas eu tô no caminho. A gente ajuda a pessoa a reencontrar as ferramentas, né? Isso, justamente. Utilizar... Uma coisa que tá dentro da gente já, né? Isso, utilizar as ferramentas é livre-arbítrio nosso, né? Justamente. Então, o que a terapia permite é você se conectar com você, né? Resolver questões ali emocionais, um bloqueio, alguma coisa que você precisa trabalhar e às vezes não tinha consciência. Quando eu falo consciência, não tinha aquilo a nível consciente mesmo, né? É isso. A partir do momento que você toma contato com aquilo, a dinâmica toda da sua vida começa a mudar, né? E a terceira sessão, o que ficou para você? Essa terceira sessão a gente fez há pouco tempo, eu me lembro bem dela, eu queria de você, assim, como é que foi para você a experiência? A terceira sessão eu fui até assim, eu já sei que vai acontecer, então tá tudo certo, mas não esperava o resultado dela. O resultado dela teve, assim, muito significado para mim, né, que foi coisas assim que eu não percebi que aconteceu, mas pessoas da minha convivência acabam percebendo. Olha, aconteceu tal coisa, olha, tal coisa, tá?
assim, maneiras de eu agir, de eu pensar, de eu falar. Eu não tinha prestado atenção, mas vi que consegui controlar um pouco mais. O que você está nos trazendo é que depois aí de 3 sessões, as pessoas ao seu redor perceberam a sua mudança de hábitos e comportamentos? Muito. Perceberam. Deu para perceber, foi uma coisa nítida. Muito bem, então isso nos dá a oportunidade de eu fazer uma pergunta muito importante. De uma maneira bem resumida, claro, sem dar muitos detalhes, né? Como é que você estava antes em termos de hábito e como que você está hoje, assim? O que você sente que mudou, assim, no seu dia a dia, nos seus hábitos? Eu acho que basicamente é isso mesmo que eu comentei. Eu acho que as situações não mudam, nada muda. É eu que vou aprender a lidar mais fácil com a situação, com o que vai me acontecer, com as pessoas, com o convívio em geral, de uma maneira geral, né? Quando eu cheguei, eu estava num estágio assim, bem triste da minha vida, um episódio bem triste, e foi no Giovanni que eu encontrei essa técnica e que ele me ajudou a reforçar e me deu essa ferramenta, né? Para eu poder prosseguir. Digo bem assim, prosseguir mesmo com a minha vida. Então você tocou num ponto importante, assim, né? Você disse que se encontrava triste. De 0 a 10, quanto você sentia essa tristeza aí no dia a dia? 10. Eu tava num momento bem triste, bem por acontecimentos, comigo, com tudo, com um modo geral, né, na minha vida. Um estado bem depressivo. E, claro, depois eu vou até fazer umas perguntas mais específicas, mas hoje, quando eu falo hoje, eu quero dizer, pessoal, após aí 20 dias de tratamento, tá? Como é que você se encontra hoje, de 0 a 10, esse nível de tristeza, como é que tá hoje? Não, de tristeza, graças a Deus, hoje eu não tenho mais. Olha que legal, você tá falando que antes do processo terapêutico, você estava num nível de 0 a 10 de tristeza 10 e hoje você não sente mais ela, né? É lógico que... Não, hoje não. É lógico que todos nós temos que manter o vigiar, né? Até um conceito filosófico. Justamente. Mas hoje você sente que ela foi embora com 20 dias de terapia. Tô fazendo até questão de chamar a atenção para esse ponto, porque tem 2 situações que ocorrem muito. Às vezes as pessoas nos confundem, né? O hipnoterapeuta com o psicólogo e acha que vai ficar uma vida num tratamento e não é esse o objetivo. E tem um outro grupo de pessoas que às vezes fala assim, você acha que 3 semanas depois minha vida vai mudar? Então eu queria que você contasse um pouco, né? Porque acho que esse é o ponto mais importante para quem está nos ouvindo, pessoal. Ela está nos contando que ela vinha numa tristeza, entre aspas, profunda, aí no estado depressivo, e 20 dias depois, ou seja, 3 sessões depois, ela já relata que não tem mais esse sentimento. É a maneira que a gente acaba pegando para conduzir a vida, né? A ferramenta que é usada para a gente conduzir a vida da melhor maneira. A gente acaba aprendendo a lidar com a situação, a emoção, ou mesmo o próprio nervosismo, com tudo. Acho que a gente aprende aonde vai ser usado. Eu acho que as potencialidades, elas estão dentro de nós. A hipnoterapia, ela permite você olhar para dentro de você, lá entre aspas, no seu subconsciente, e falar, nossa, eu tenho essa ferramenta, eu tenho essa virtude, né? Porque, na verdade, é um exercício de você redescobrir... Faz você descobrir. Um exercício de você redescobrir as suas virtudes, né? Então, o que a hipnose e a hipnoterapia faz é fazer com que você olhe para você e descubra lá as ferramentas, né? Eu não vou te dar uma sugestão no sentido de inserir um comportamento. Não é esse o objetivo da terapia. É fazer com que a pessoa... Não adianta você inserir se eu não tiver, né? A pessoa vai se conectar com as ferramentas que ela tem, né, Tabata? Acho que esse é o ponto. Isso, justamente. Agora, já caminhando para o final, queria te fazer uma pergunta. Eu acho que é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo também.
Antes de utilizar a hipnoterapia, quando você pensava no seu futuro, como você ouvia? Olha, eu vou falar a verdade, eu não pensava. Eu estava vivendo um dia após outro. Eu não tinha, acho que nem mais sonho, nem vontade. Estava vivendo um dia após outro. Hoje não, hoje eu tenho, assim, uma vontade, tenho metas, quero cumprir certas coisas, quero ter certas coisas para mim. E voltou aquela chama da esperança dentro de mim, que tinha se apagado. Olha, eu acho que esse relato, eu confesso que eu fiquei até arrepiado, né? Porque você está nos dizendo que você recuperou a esperança, e uma chama se reacendeu, né? Então isso Justamente. Isso é muito intenso, né? Eu fico muito feliz de saber. E a Tabata sempre me agradece, né? Sempre fala obrigado, porque você... Sempre, muito. Eu sempre falo a mesma coisa, não sou eu, né? É a técnica que é muito eficaz. É o poder da hipnose. Mas a técnica sem um bom profissional não é nada. Agradeço as palavras, mas assim, recebo, aceito, mas o que mais me encanta no processo da hipnoterapia, que é o que me deixou um apaixonado por isso, é a efetividade. Como em tão pouco tempo você consegue transformar vidas e depois tem a grata oportunidade de ouvir um feedback como esse. Olha, eu estava vivendo um dia após o outro e agora eu sinto que uma chama se acendeu novamente, tenho metas, faço planos para o futuro. Isso com apenas 20 dias, 3 sessões. Então, queria te agradecer pela oportunidade. Imagina. De te ajudar, de demonstrar a eficácia da técnica, né? E acho que é isso. Para a gente finalizar, primeiro eu queria agradecer a audiência de todo mundo que está nos ouvindo e queria que você deixasse uma mensagem para pessoas que eventualmente vão ouvir esse podcast e que muitas vezes estão num processo em que acreditam que não tem solução. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. O que você pode dizer para essas pessoas no sentido de que dê o seu testemunho, enfim, o que você quer falar para pessoas que precisam de ajuda? Eu acho assim, o que eu mais gostaria de ressaltar é assim, que tudo na vida a gente tem uma maneira de conduzir, né? Eu, graças a Deus, eu falo assim que o Giovanni foi um anjo que Deus colocou no meu caminho, porque foi na hora certa, foi a hora que eu precisava, e me alertou para certas coisas, me alertou para o que estava acontecendo, que não era assim, que não era desse jeito. E principalmente, eu acho que todo mundo tem que procurar uma maneira, uma terapia que seja nessa técnica da hipnoterapia, que para mim foi excelente, para mim foi divisor de águas, realmente, na minha vida. Só que a pessoa sempre tem que procurar um profissional muito sério, porque vai acessar certas coisas sérias da vida da gente, que às vezes a gente nem imagina. Então a gente tem que ter muita confiança no profissional. O Giovanni, se for para mim indicar, eu indico, ele é excepcional para mim, e sempre vai ser. Bom, eu acho que basicamente é isso, né? Bom, muito obrigado, não só pela oportunidade de te ajudar, né? Obrigada a você. Mas também por aceitar meu convite para a gente gravar o primeiro episódio desse podcast. Eu falo que... Imagina. Esse podcast, é um prazer. Esse podcast ele vai ser a menina dos meus olhos, porque através dele a gente pode levar a esperança para as pessoas, né? Outras pessoas vindo aqui e dando o seu testemunho de que tiveram as suas vidas transformadas com a hipnoterapia. Então, esse vai ser a menina dos meus olhos. Eu queria agradecer você e queria agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Quero pedir para você também curtir, compartilhar esse conteúdo com alguma pessoa que você acredita que está precisando de uma mensagem como essa. Quero me colocar à disposição. Meu Instagram é @GiovanniPomini
E lá no link da bio você tem os links para todas as minhas redes sociais, os meus produtos, tem um produto para emagrecimento, para quem quer parar de fumar, enfim. Mas eu quero simplesmente conversar com você, quero ouvir a sua impressão sobre esse conteúdo e vai ser um prazer. Pode mandar direct lá no Instagram, pode chamar no WhatsApp, tá? Mais uma vez, meu Instagram é @giovannipomini e eu espero você no próximo Depois da Terapia.